Fala aí, galera, fala meu povo, beleza? Aqui é o Felipe do canal Falei Mesmo. Aqui a gente vai abordar assuntos polêmicos que aconteceu na semana. Vamos falar sobre opiniões aqui, então já deixa seu like, compartilha o vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Se depois de terminar o vídeo você não concordar com o que eu tô falando, que é normal, deixa seu comentário aqui. Vamos, discutir sobre o assunto. Mas aconteceu coisas que, de certa forma, a gente precisa sair dessa matriz, dessa situação que amarra a gente no mesmo, e a gente não sai do lugar. Uma das coisas que aconteceu, eu vou tocar em nomes que são grandes, hein? Nomes grandes. Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, deputado federal lá de Minas Gerais, um cara mais votado do Brasil, deputado federal mais votado do Brasil, um cara que tem uma oratória impressionante, fala muito bem, é polêmico pra caramba, mas enfim, em assuntos que são interessantes de ouvir, mas eu tenho um princípio comigo que eu admiro pessoas fiéis, mas admiro ainda mais pessoas que têm valor, pessoas que têm o seu valor. E um exemplo que eu posso dar aqui muito, acho que claro, é sobre na Segunda Guerra Mundial, os alemães, quando estavam guerreando e fazendo todas aquelas atrocidades que o Bigodinho impunha para eles fazerem, você acredita que todos aqueles soldados, todos, eles tinham de fato aquele pensamento supremacista, aquele pensamento da raça ariana pura? Muito provavelmente não. Muito provavelmente muitos daqueles não pensavam dessa forma. Mas talvez por medo ou talvez por fidelidade, acabavam cometendo aquelas atrocidades, pois deixavam seus valores de lado para fazer coisas que não tem nenhum tipo de palavra para expressar o terror que essa época ocasionou ali na Alemanha, na França, naquela região da Europa, né? As atrocidades que foram feitas. Então, é muito perigoso você ser fiel a algo e colocar isso à frente do seu valor. Por que eu digo isso? O Nicolas, quando foi entrevistado por uma emissora, foi perguntado para ele sobre a votação, né? E o Nicolas deixou bem claro que a intenção dele era votar no Van Hatten, né? Marcel Van Hatten, que estava mais alinhado a ele, às ideias dele. Mas, devido a um acordo que o Bolsonaro fez, junto com Valdemar da Costa Neto, do PL, que segundo o próprio Nicolas é uma figura abjeta, tá? Isso tem vídeo na internet, não sei o que eu tô falando, tá lá ele falando. Ele foi contra os seus valores e foi fiel ao que o Bolsonaro pediu. E isso para mim demonstrou um sinal do quê? Eu já não estou fazendo mais aquilo que eu gostaria de fazer. E isso, aí que está o erro. Você está colocando seus valores de lado por fidelidade. Ele mesmo disse que nem sabe direito qual o acordo que foi feito entre o Bolsonaro e Hugo Mota e o Alcolumbre. Ele não sabe. Ele falou que não sabe ao certo. Mas espera que tenha anistia. Espera, né? Mas a gente sabe que provavelmente foi falado que vai ter impeachment de ministros, que vai ter impeachment do Lula, porque sim, passa pela Câmara, para depois ir para o Senado, para depois a gente conseguir chegar, né? E a questão do impeachment. Mas sabemos que isso não vai acontecer. Temos fotos na internet do Lula de mão dadas com o Hugo Mota e com o Alcolumbre, entendeu? Então, literalmente temos bolsonaristas votando junto com lulistas. E antigamente isso não era tão escancarado, apesar de já tinha. No próprio governo Bolsonaro, mais de 300 leis, eles estavam juntos nas votações. Mas agora ficou escancarado. Né? Só que eu acho que essa colocação que o Nicolas fez
foi uma demonstração de, olha, não estou fazendo o que eu queria, estou fazendo o que o mestre mandou. Para muita gente, nossa, como ele é fiel, como ele está sendo fiel ao Bolsonaro. Mas eu não vejo isso de uma forma positiva, pois ele está indo contra o que ele queria fazer. E isso, para mim, é passar por cima de valor. Para mim, eu julgo dessa forma. Então, em prol de uma fidelidade. Só que isso lá na frente, quando não tiver nenhum tipo de processo de impeachment, quando não tiver, enfim, nenhum processo de reforma, que não vai passar através do Hugo Mota, muito menos a Alcolumbre, as pessoas que saírem dessa matriz de entender que nem Lula nem Bolsonaro é solução para o país, elas vão falar, peraí, mas cadê? Esses caras foram votados para passar as reformas, para passar os processos de impeachment de ministro do governo Lula. Cadê? E não vai passar. Não passando, as pessoas vão acordar. E aí, quando forem cobrar, o Nicolas já tem um ponto a dizer. Eu lá atrás não fiz por mim, fiz por fidelidade, mas eu já sabia que isso não ia dar certo. E isso não vai mudar, porque já foi feito. É como o próprio, um dos filhos do Bolsonaro, não sei se foi o Flávio Bolsonaro, acho que foi o Flávio Bolsonaro, que na votação para aumentar o fundo eleitoral, votou a favor do aumento, e aí as pessoas foram cobrar, falar, como assim, Flávio? Como assim? Votar a favor do aumento do fundão eleitoral que sai dos impostos que a gente paga. E aí teve uma segunda votação, e aí, surpreendentemente, ele disse que errou de novo. Votei errado de novo. Gente, tá lá, não sei o que estou falando. Pesquisem. Não confiem no que eu estou falando. Quem sou eu para ser o dono da verdade? Mas a internet está aí para você ir lá conferir. E vocês vão ver que, na verdade, traidor da direita não é o cara que deixou de votar no Bolsonaro, a pessoa que saiu dessa matriz, dessa loucura. É o próprio Bolsonaro. Ele é o traidor. Ele fez isso fez a gente acreditar nele. Votamos nele com os discursos de que não ia ter mais impunidade contra a bandidagem, enfim, todos aqueles discursos de Deus, pátria e família que nós, conservadores, abraçamos, mas ele traiu essas pautas. Isso que o brasileiro precisa entender. Ele traiu as pautas conservadoras enquanto ele esteve no poder. O Lula só está de novo no poder, gente. Entendam isso. O Lula só está no poder novamente porque o Bolsonaro permitiu que isso acontecesse. Quando o Bolsonaro entrou, o Lula estava inelegível, preso. E durante o governo Bolsonaro, o Lula ficou legível e solto. Inocente não, mas solto. E conseguiu se eleger novamente. E não tem como não colocar isso na conta do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o primeiro presidente, depois da redemocratização de 88, ele foi o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger. Ele não conseguiu a reeleição. Até a Dilma, aquela incompetente, conseguiu se reeleger. E o Bolsonaro não. Então, mas tudo isso tem responsabilidade dele. Por quê? Porque na hora de indicar os ministros do STF, que é prerrogativa do presidente, ele vai e indica André Mendonça, Cássio Nunes. Duas pessoas que, quando tiveram a oportunidade de votar para manter o Lula preso, manter o Lula inelegível, votou a favor do Lula sair. E aí tem vídeos na internet do Bolsonaro falando, se votou, se ele tiver que sair, que saia. Que ele saia. Como assim? O maior ladrão que a nação já teve, como assim? Não tem indignação de ver esse cara sendo solto? Entendeu? Mas é lógico que não tem indignação, porque ele sabia que ele tinha um papel importante nessa soltura do Lula, né? Ele estava ali, ele participou de certa forma dessa aberração. Já o Lula, por mais que eu tenha só críticas a falar dele, mas esse sabe indicar, pois ele indicou Zanin e Flávio Dino, tirou Flávio Dino de ministro dele, o Lewandowski saiu do STF,
virou ministro e o Flávio Dino entrou no lugar do Lewandowski. E agora o Lula tem mais o Flávio Dino e o Zanin, que está lá dentro do STF, que vão aposentar, tem a aposentadoria compulsória quando tiver com 75 anos, ou seja, o Zanin entrou agora e vai ficar até 2050, nós vamos ter que aturar o advogado particular do Lula até 2050, para ir para lá, talvez para lá, fazer as contas certinho, mas acho que dá até mais de 2050. Ele colocou homens dele lá, é prerrogativa do presidente. Ele falou na campanha que era contra colocar camaradas no STF, mas ele foi lá e fez, né? E colocou caras diretos dele, né? Não teve nem vergonha na cara, colocou cara direto. O Bolsonaro poderia ter feito a mesma coisa. Se o Bolsonaro tivesse colocado o Sérgio Moro como ministro do STF. Ah, mas o Moro... Gente, o Moro participou da Lava Jato. O Moro foi um dos responsáveis para colocar o Lula atrás das grades. Você acha que numa votação 2-2, faltando um voto de Minerva, para manter o Lula inelegível, manter o Lula preso, você acha que o Sérgio Moro, que colocou o Lula lá dentro, ia votar o quê? Ia votar para o Lula continuar preso. Mas que o Bolsonaro fez, indicou Cássio Nunes, indicou André Mendonça para o STF. São todas pessoas garantistas, entendeu? Augusto Aras, enfim. O Bolsonaro, ele fez o que o sistema queria. Mas na oratória, ele é fantástico. Fantástico. Ele realmente sabe falar. Ele sabe tocar o coração. Foi assim que ele me convenceu em 2017 a fazer campanha, a acreditar nele. Porque a gente não queria mais saber de PT, ainda pior ainda PSOL. Deus me livre, a gente eu não queria saber disso. Então, é o cara da direita. Mas foi tudo conversa. Então, na verdade, o maior traidor da direita se chama Jair Messias Bolsonaro. Doe a quem doer. O Lula nunca me traiu, porque eu nunca tive nada com ele. Eu sempre soube quem o Lula era. Então eu não considero o Lula um traidor. Ele não é o meu traidor, porque eu nunca apertei 13 lá. Essa eu durmo todo dia com a cabeça tranquila no travesseiro. Agora, sim, votei, acreditei. Mas acordei porque a gente tem internet hoje e evidências. Então a gente precisa, que a gente não quer nunca estar errado, a gente não quer estar errado, a gente quer estar certo. Não, eu quero estar certo. Então a gente só reafirma. Mas respira, gente, respira e acordem e descubram que traidor da direita se chama Jair Messias Bolsonaro. Eu sei que esse vídeo muita gente vai criticar, muita gente vai apontar, fala que eu estou errado. Não tem problema, quer ter sua opinião, é um direito seu. Mas antes de achar que eu estou falando um monte de besteira, procura na internet. Tem lá, tá falando, não sei o que estou falando. Eu também já cheguei na internet e vi vídeos na época que eu estava ao lado do Bolsonaro, dos bolsonaristas também falavam, para de ficar falando mal do Bolsonaro e não sei o que. Mas começou a acontecer coisas que eu falei, não, peraí, eu preciso ver isso aí. E eu acordei, gente, acordei da matriz. E eu acho que vocês também precisam acordar o quanto antes e entender que a solução do problema do Brasil não é da direita, não é Bolsonaro. Não que não tenha bolsonaristas que eu tenho admiração, por enquanto. Por exemplo, nosso governador de São Paulo, eu acho um cara muito capacitado, né? O Tarcísio é um cara competente, está fazendo um trabalho muito bom em São Paulo. Então, e é um cara que veio do bolsonarismo. Então, se ele fosse candidato à presidência, teria sim meu voto. Entendeu? Eu não sou da esquerda. Eu não sou isentão. Não sou. Eu tenho posição. Eu sou um cara de direita, conservador. Mas eu descobri, respirei fundo, mergulhei e descobri as nuances e as traições que aconteceram através de Jair Messias Bolsonaro. Ele não é a solução para os problemas. Nós temos o ano de 2025 e o ano de 2026 para reaver as coisas e entender quem de fato foi o traidor da direita. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se não gostou também, deixe seu dislike. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário aqui embaixo. A gente vai tentando responder o que tiver de comentário aí, tá? Então, o canal é isso. O canal é
O nome já diz tudo, falei mesmo. Tamo junto, um abraço aí, galera. Tchau, tchau.